Vocês são tão bonitas. Vocês são tão bonitas, Libriana. Cara, querida, gente calma, gente bonita. Cecília, toda Libriana poderosa. Cecília, toda Libriana poderosa. Hoje Gente, a lua tá em Escorpião, a lua tá em Gêmeos. Sabe o que isso significa? Vai abrir já. Sabe o que isso significa? Não, na dúvida, tudo tá vendo. A intensidade e o verborrágico se encontram. Entra em foto Muito pra bom. ver se funciona, pra ver se tá tudo certo. Abriu. Abriu. É, o Facebook. Abriu. A gente já tá ao vivo? Já, meu marido tá acompanhando aqui, tá falando, já falou que abriu. E falando não palavrão. Abriu aí pra vocês? Abriu? Abriu aí. Gente, boa noite. Boa Aí, noite. não? Boa noite. Ainda não? Ainda tá com delay? A gente vai conversando. A gente vai conversando e eu posso contar para vocês o céu de hoje para a gente aquecer as turbinas. Isso, pode ir contando, Dani. Não sei qual é a ascendente agora. Eu não sei qual é a ascendente agora, mas a lua está em Gêmeos, eu vou trazer Vanessa. Porque tá aqui tá precisando de uma energia. Eu acho que não querem que a gente bata sobre relacionamentos. Ah, tá. Eles estão escutando tudo que a gente tá falando. Só não estão vendo a imagem. Ah, que bom. Dá para disfarçar, então, que foi um de vocês que falou. Só porque você é o único Só porque você é o único homem. Boa noite, gente. Estamos aqui com alguns ajustes técnicos, por isso que a gente não conseguiu entrar efetivamente. Então a gente está brincando, aquecendo as turbinas. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer o seguinte, já são 26, então eu vou começar a apresentar a roda, porque eu sei que o áudio está rolando, não é isso, Cecília? É isso, tá rolando. Não é isso? Acho que você podia dar só uns minutinhos para a imagem ficar associada, que eu acho que vale a pena não perder. Senão você vai começar só com áudio. Tá. Deixa a equipe técnica. A gente vai explicando, vai falar um pouquinho da roda. A imagem entra, quando as pessoas vão entrando, eu vou falar um pouquinho da roda. Tá bom? Mas a imagem tá travando. A imagem tá travando. Imagem, som. Silenciar o microfone para falar isso. Não, tá ouvindo tudo que tá falando. Só a imagem Então, gente, tá vou falar travada. para vocês, Então, gente, vou falar para vocês, olha, o que aconteceu na verdade. Prazer, boa noite, meu nome é Dani Rebelov, eu sou terapeuta integrativa e estamos aqui na primeira roda de relacionamentos. Eu vou fazer essa apresentação depois quando a imagem entrar, mas eu vou explicar por que isso está acontecendo. Esse projeto, ele foi criado por mim em 2019, em outubro, dentro de um contexto muito especial, e eu fiz esse projeto com muito amor. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, com a Cecília e com o Alexandre, hoje, essa roda que tem por objetivo arejar assuntos ligados a relacionamentos afetivos, enfim, para que a gente possa compartilhar para abrir as percepções. Só que nós fizemos, enfim, nesses dias, um Telegram, a gente começou a divulgar o site. Então, hoje, a gente atrasou o ensaio técnico, porque tinham e-mails e pessoas querendo saber da roda, e a gente não tinha noção que aconteceu o que aconteceu. Assim, tipo, muita gente interessada, foi muito legal. Então, é por isso que a gente está agora dando uma ajustando ao vivo, tecnicamente. Mas enfim, vou falar um pouquinho para vocês. A Cecília Argentieri, terapeuta radiônica, e o Alexandre Nascimento é analista junguiano. Nós vamos analisar um caso. Tá ao vivo? A imagem tá certinha? Sim. Imagem tá certinha? Sim. Boa noite! Boa noite! São 28, sejam muito bem-vindos. 8 e 8, olha isso. Sejam muito bem-vindos à primeira roda de relacionamentos do Jardim Místico com essas duas pessoas incríveis que eu acabei de apresentar, o Alexandre, analista junguiano, a Cecília, terapeuta radiônica.
objetivo E a roda, ela tem por objetivo ampliar o campo de visão. É uma rede de afetos. Então, a gente está colocando aqui a nossa experiência, a nossa vivência nos nossos consultórios, para falar sobre casos, sobre relatos que chegaram para a gente, enfim. O objetivo é exatamente ampliar o campo de visão. A gente decidiu deixar os comentários fechados para poder preservar a privacidade de quem entra na roda. Então, eu pedi para vocês interagirem conosco por mensagens, porque nós três estaremos reunidos ao longo da semana discutindo material que chega para a gente com muito carinho. E, por favor, façam as críticas, essa é a primeira edição, e a gente quer muito que esse trabalho flua com amor e muito bem. Bom, queria que o Alexandre e a Cecília se apresentassem. Dessem um oi. Alexandre, primeiro. Boa noite a todos, então. Está sendo muito interessante o projeto, desde que nós nos reunimos as primeiras vezes para entender o projeto. Acho que vocês todos vão gostar. Eu sou terapeuta guiando e acho que ao longo das conversas a gente vai se conhecendo melhor. Oi, boa noite. Meu nome é Cecília, eu sou terapeuta de mesa radiônica. E agora, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho e a analisar um pouquinho, né? E ver como que a gente pode ajudar as pessoas nesses momentos difíceis. É isso. Muito bom, gente. Muito bom, gente. Agora a gente vai falar o primeiro caso, o primeiro relato. Obviamente, eu não vou falar que os dados são fictícios. Chegou de surpresa quando pediu a separação. Fiquei sem chão. Até hoje eu me sinto conectada com ele. Não sei mais o que fazer. Essa mulher tem 51 anos. É uma mulher. Ela tem 51 anos. Só um minutinho, por favor. Oi, dentro uma ligação. Essa mulher, ela tem 51 anos. Ela é uma pessoa independente. Trabalha nacional. Se separou há 7 anos atrás. Ela tem 2 filhos adolescentes. Ela não conseguiu esquecer seu ex-marido também. Ela não conseguiu esquecer seu ex-marido. Ela tem medo de não ter relação. O ex-marido hoje mora já com uma outra. Alexandre, você pode abrir essa conversa? Ok, sim. Primeiro de tudo, sob o ponto de vista da psicologia analítica, do Jung, né, psicologia junguiana, a gente aprende lá desde os fundamentos e tudo, e acho muito interessante perceber que a gente tem uma vida, né? A gente geralmente fala, eu tenho uma vida para cuidar, existe esse termo para se tratar, a gente não tem uma vida, mas você não tem uma vida, é a vida que te tem. Primeira coisa, né? A vida é mais ampla do que os nossos interesses particulares e nós estamos inseridos nessa vida. Então, muitas das vezes, os nossos interesses convergem e eu acho que a maioria das vezes os interesses divergem da grande ordem. Então, isso eu queria abrir essa abordagem para que quem estiver nos ouvindo, não é uma questão de que o caso em particular, seja esse ou os próximos, os vindouros, sempre estarão relacionados à relação de uma pessoa com a vida dela, mas em conjunto, concomitante com a vida como um todo, com a vida com um aspecto mais amplo. Tendo isso, a gente cai agora para o particular, né? O relacionamento. O relacionamento é uma troca, é uma vida, é algo que é construído junto, é uma sociedade, né? É visto dessa forma. E essa mulher, ela, em algum momento, né, sendo independente financeiramente, né, com esses, para ser diretora, tem um cargo, eu não sei se exatamente se é diretora ou não, mas ela tem um cargo grande, um cargo de importância, de relevância hierárquica numa multinacional, né? Isso com certeza demanda dela muito tempo, demandou dela muita formação, preparação, carreira, se constrói até lá, você não chega lá à toa. E com certeza, para você construir uma carreira, você acaba pagando um preço, né? Que é deixar de dar prioridade para outras questões. Então, o que ocorreu nesse caso foi exatamente isso. Como pode estar casada por 14 anos e ser surpreendida
por uma separação pedida por um marido. Será que ela estava vivendo essa relação? Tudo bem, ela está sofrendo, mas será que esse sofrimento não é o momento da reflexão sobre o que ela viveu, por que ela deixou de prestar atenção, onde esse casamento começou a ceder, essa relação da sociedade começou a ceder, porque com certeza não foi de uma hora para outra. O marido dela não acordou e falou assim, hoje eu vou me separar. Não, essas coisas acontecem muito mais tempo na relação. E em que momento nós deixamos de perceber aquilo que está ao nosso redor, no aspecto mais amplo, né? Por causa das nossas prioridades, que são louváveis, são razões louváveis, até que ponto a gente deixa passar e depois nós mesmos dizemos para a gente assim, poxa, fui surpreendido, eu nunca imaginei. Será que é assim que funciona com cada um de vocês? Cecília. Vamos lá. Eu também penso exatamente do mesmo jeito, né? Que eu acho que a gente, aonde que a gente estava, qual era a prioridade dela, né? Para ela ter essa surpresa tão grande, né? Na parte da mesa radiônica do meu trabalho, a gente vai analisar, em primeiro lugar, o que aconteceu, né? O que aconteceu com ela, o que aconteceu com esse casamento e aonde estão esses traumas, né? Aonde estão esses bloqueios e esses... Né, o que aconteceu para essa separação, para ela tomar consciência disso, que a primeira coisa que ela precisa ter é consciência do porquê, né, dessa separação, o que aconteceu, e depois disso, a gente começar a analisar toda a estrutura dela, pai, mãe, né, qual é qual é o parâmetro que ela tem de relacionamento dentro da casa dela, que ela teve dentro da casa dela, né, com os pais dela, como que foi esse relacionamento, como que foi essa vida dos pais, e para ela saber como que ela estava agindo dentro do casamento dela, é isso. Então é uma análise, a gente tem que trabalhar isso com a pessoa, para tratar dela, né, e ver onde que foi a falha aí, porque eu acho que uma pessoa assim, ela não dá para ser surpreendida, né, a não ser que ela seja muito desligada do casamento, mas com certeza ela deu prioridade ou nos filhos ou no trabalho dela para ela conseguir para ela ter essa surpresa tão grande que ela teve, entendeu? Com certeza. Com certeza. Quando a gente conversou, o que eu penso é que assim, hoje a situação dela, a análise da situação atual, né, o reconhecimento dos padrões, ela traz uma preocupação com o futuro, ela não conseguiu se apaixonar, ela nutre um amor, um desejo de voltar para aquele casamento, ou para aquele homem que ela já não convive há 7 anos, que já está com uma outra mulher, quer dizer, ele já é uma outra pessoa, óbvio, mudou, né, a gente está se mudando, ela também é uma nova mulher, porque por mais que ela não tenha saído desse contexto, dessa ideia do casamento no passado, hoje certamente, depois de tudo que ela passou, uma separação não é fácil, ela já é outra. Então ela convive com algumas questões. Ela tem um apego, ela tem uma crença, certamente, a gente tem que se perguntar se ela hoje quer voltar para a instituição, para o núcleo familiar, ou se ela quer voltar, de fato, para esse indivíduo com quem ela fez um acordo, porque se ela está com 51 anos, se ela se separou há 7 anos, se ela se separou com 44, ela casou com 30. Com 30 anos, você tem uma visão de mundo, com 30 anos você é uma pessoa. E o casamento, ele precede uma renovação dos votos, né? Você olha para aquele ser humano e diz assim, a gente vai continuar juntos, a gente está feliz, é isso, né? O nosso núcleo familiar é saudável. Então, quando a gente analisa, né, a separação, que foi o que o Alexandre trouxe, aonde estava a atenção dela que não percebeu que existia alguma coisa no casamento que fez o cara, de repente, não existe de repente, ó, por fora. Tudo bem que ela reconheça esse processo. E hoje, qual é o drive dela em relação a essa história e qual é a crença dela, se é uma família feliz, porque a gente vive uma estrutura altamente romantizada, os filmes, as novelas, os amores, os comerciais de margarina,
E ainda tem um sentimento de fracasso, que são questões atuais, porque o casamento não deu certo, e de repente ela nem foi responsável, por mais que ela estivesse trabalhando, ocupada, porque também isso fica no legado feminino, né? Assim, ainda tem uma cultura que pensa desse jeito, a mulher trabalha, cuida das atividades da casa, tem que segurar a onda dos filhos, tem que ir no colégio, vai nas reuniões dos diretores, da direção da escola, e aí essa pessoa ainda fica fracassada, com 51 anos, inteligente, independente, provavelmente uma pessoa bacana, como todos nós temos lados bons e outros não, e ela tem um medo de não conhecer uma outra pessoa, quer dizer, ela traz uma culpa, depois do trauma da separação, ela tem que conviver com uma culpa. E por que eu vejo isso? É a análise mesmo do estado atual, né? Essa culpa, a questão da consciência também do valor dela. Essa culpa, principalmente, ela acaba tendo pelas crenças limitantes que ela carrega, né? Às vezes, quantas pessoas que eu não atendo que tem problemas de não querer ser separada, ela aguenta um casamento falido, né? Aguenta uma situação horrível dentro de casa só pela situação de falar, não quero ser uma pessoa separada. Porque na família ninguém se separou, os pais não são separados, as irmãs, sei lá, os irmãos, alguma coisa assim. É bem difícil isso para a cabeça das pessoas, né? Suportar essa situação, falar, eu vou ser uma pessoa separada, né? Eu acho que para a mulher. Eu acho que a mulher queria que o Alexandre falasse sobre isso, e pelo amor de Deus, gente, não estou discutindo, não estou levantando nenhuma bandeira como se fosse, mas é só uma nota que eu percebo na minha rotina. Eu atendo muito relacionamento. Aí na separação, o cara se libera e ele começa a ter relações muito mais fáceis que as mulheres. Nessa faixa de 40, 50 anos. O cara sai e começa a mulher se dedica muito para os filhos em casa, né? Ela acaba voltando, ela se volta para os filhos e ela acaba cuidando dessa relação toda. Então, quando o marido sai de casa, pode falar. Conta aí pra gente, fala sobre isso. Tem essa questão dos acordos, né? Mas aí eu quero trazer a baila a questão dos relacionamentos orgânicos e os projetados, né? Aí vocês citaram aí, aqui no Papo Girou, porque existe obviamente, a expectativa de um casamento e de filho, de estrutura, e tudo isso, existe uma cobrança social, né? A gente até conversou essa semana, nós somos inseridos na vida, né? Nessa vida, no mundo, né? No mundo tá conectado, tudo conectado, você é inserido através de uma família, né? Ao mundo, né? Seus laços com a sua mãe rompidos, e desse momento em diante você é nutrido, e quando você aprende a escutar e falar direitinho, você começa a ouvir a carga do tem que. Você tem que dormir, você tem que estudar, você tem que tomar banho, você tem que comer, você você tem que estudar, mas por quê? Porque você tem que ser alguém. Inclusive a gente ouve isso, você tem que fazer algo para ser alguém. Quer dizer, a pessoa não é nada, e quando ela cumprir aquilo que é proposto, esperado da sociedade por ela, ela vai ser alguém. Então ela passa boa parte da infância, dos primeiros anos da vida dela, ouvindo uma carga de ordens, de determinações que ela deve fazer. E isso, com certeza, vai influenciar o adulto, porque emocionalmente é ali que as emoções ganham a primeira forma, a primeira maturidade. Então, quando você vai tomar decisões como adulto, a maioria de nós toma decisões como se fosse ainda adolescentes. Por quê? Porque as escolas não educam emoção. As escolas educam você racionalmente, para você resolver problema, para você fazer concurso público, ter diploma, quer dizer, né? Na verdade, hoje em dia já se discute a utilidade daquele conhecimento que está formatado ali nas escolas, porque você, na verdade, estuda para ter diploma, mas você não estuda para nada realmente útil, né? Então, só que emocionalmente a gente fica ali meio parado. Então, é óbvio que os filmes, como a Dani falou, os desenhos da Disney fazem esse estrago sensacional nas crianças, criando todo esse mundo de princesa, de mundo perfeito, de histórias felizes, né? Então, quando você vai nutrindo isso durante muitos anos, principalmente com 30 anos, olha, passaram-se 3 décadas, você nutrindo
sentimentos, esperanças de um dia ter uma vida melhor. Né? Isso nem sem entrar naquela primeira, que é o primeiro namoradinho, né? o lance do Príncipe Encantado, a história do Príncipe Encantado, promovido pela Disney. Mas já passando isso, a história de uma vida a dois que tem um final feliz, que vai caminhar para o final feliz. Isso tudo que eu falei só foi para construir a questão da construção da expectativa. O quanto de nós ainda está preso à expectativa de fazer aquilo que os outros esperam de mim? Não, rapidinho. Deixa eu te fazer uma coisa. Deixa eu falar. Deixa eu te interromper, Alexandre. Só para não perder isso. Eu estava falando do cara que está, da separação. É só para entender se tem essa relação. O homem separa, o casal separa. E aí estava falando sobre o sentimento de fracasso. Muitas vezes que essa mulher, ela traz... E outras coisas, enfim. Essa mulher ela traz um sentimento de fracasso em função desse trauma, e ela não se sente merecedora de uma outra relação positiva. E para gravar, o ex-marido já está casado com uma outra mulher e ela não conseguiu criar vínculo com ninguém. Aí a gente estava falando sobre os caras saírem e começarem a ter uma vida sexual ativa, né? Tipo, aí você estava falando do tem que, como que eles pensam como adolescentes. Isso. Tem relação isso? Claro que tem como relação. A iniciação, isso é a criação, a formação da expectativa, né? Para a fase adulta vai sendo criada nas fases, nos sucessos e insucessos, muito mais nos insucessos que temos nas idades prévias, né? E aí você, para o homem, né, a criação é totalmente diferente. Você tem aí uma promoção exacerbada desse mundo universo patriarcal, né, o mundo masculino, né, de que o sexo para o homem, a sexualidade para o homem, o homem cria-se, né, é criado com a sexualidade como diversão. A mulher não aprende sexualidade como diversão. Essa não é a motivação que os pais educam seus filhos. Era antiga. A mulher dessa geração. Não, rapaziada de hoje. Isso, eu estou falando de mulheres na idade do nosso contexto que a gente está estudando. Então, para o homem, né, ele tem a visão do relacionamento muito atrelado à atividade sexual, né? E a questão da família, isso vai falar muito mais tarde. Então, esses aí, nesse caso, né, parece que houve uma vida a dois que durou um bom tempo, teve uma curva de convergência, de interesses, né? Tem filhos, correto? Tem filhos adolescentes. E em algum momento, olha, esse marido aí decidiu, em algum momento ele percebeu que não haveria mais como consertar a situação. A gente não tem todos os dados exatamente, a gente sabe que ela foi surpreendida pelo pedido de separação. A gente não sabe a história dele, o que levou ele a pedir, se ele já conheceu essa mulher, que ele se mudou antes, se ele primeiro tentou alguma coisa no relacionamento e devido ao insucesso dele, isso provocou o desgaste da relação e ele finalmente pediu, ou se ele de repente entrou numa curva de não dá mais para mim, né? Deu o que deu, temos 2 filhos, eu quero viver mais do que um relacionamento com uma mulher que trabalha muito, né, numa multinacional, como a gente já falou, né, uma pessoa que trabalha na multinacional e ela diz que tem muito tempo livre é incongruente. Então, com certeza, dizer que ela trabalha numa multinacional, né, nesse cargo aí, num ótimo cargo, puxa, obviamente, todo um trabalho em cima disso. Então, com certeza, o homem, quando ele sai disso, ele vai buscar essa satisfação que ele não estava mais encontrando no casamento. E isso sem julgamento de valor. Eu não estou fazendo, por enquanto, até o momento, pelos dados que a gente tem, julgamento de valor, se esse homem foi condescendente com ela ou não. Estou dizendo só que houve a separação. E ele vai para um relacionamento porque ele vai buscar uma abertura. O homem se desagarra disso, ele deixa para trás e segue para frente. Isso é uma coisa da alma masculina, né? Isso é tratado o homem, para você ter uma noção, só para eu já liberar para vocês falarem. Quando a gente nasce, né, a gente é muito agarrado à mãe, né, na maioria dos casos, né, muito agarrado à mãe. Quem tira a gente da mãe e leva para a rua é o pai. A função de explorar o mundo, a função de ir além do círculo de casa é do pai. Entendeu? Então, o masculino tem essa característica de iniciativa, de ir à frente, de fazer, e talvez esteja relacionado com a capacidade do homem dar novos começos,
assim que sai de uma relação desse tipo, que provavelmente para ele pedir, eu não sei há quanto tempo ele estava sofrendo, se ele já estava bem, constituído, cicatrizado. Eu sei que o sofrimento dela começou a partir daquele momento. Mas o dele também já existia, né? Porque eles sempre falam do sofrimento, muito da mulher, né? Nesse caso, vamos supor. Existe só o sofrimento da mulher, é o que eu sempre falo, existem duas histórias. Claro. Se a gente contar para conversar com ele vai contar várias coisas que aconteceram, o quanto que ele estava sofrendo, o quanto que ele estava protelando para ter essa separação, né? Para chegar nesse momento. Imagina o que ele sofreu também, né? Porque ele sempre sai na relação. O cara sempre sai como vilão também, né, da situação. Tem essa questão. Né, na separação é sempre assim, ele me surpreendeu. Peraí, e o que ela fazia também, né? O que acontecia também? A gente não sabe, então a gente está estamos considerando. É verdade, estamos considerando um sofrimento. Sim, existe o sofrimento dos dois, existe o sofrimento do homem também, tá? Até mesmo para ele conseguir chegar e falar, né? E conseguir falar, olha, a situação não tá boa para mim, não quero mais, né? Foram 14 anos de casamento. Mas Cecília, se ele tivesse procurado ela, por essa razão, ela não teria relatado que foi surpreendida, correto? Sim, com certeza, com então, certeza. Não existia conversa. Exatamente. E aí tem uns pontos que eu acho que são importantes, né? É claro que a gente não tem, e aqui esse relato, esse caso, é um ponto de partida. Eu estava conversando com a Cecília, hoje até passando, né, a gente passando esse caso, e a Cecília disse assim, nossa, Dani, quantas, no caso, mulheres, né, que ela conhece, que não é porque acontece mais com mulher ou com homem, talvez porque a gente eu atendo mais mulher, não sei se a Cecília atende mais mulher. Então, assim, ela me disse, também, mas... não, acho que tá vendo? Então, assim, ela me disse, tá vendo? Eu acho que a mulher busca, é uma buscadora, mas enfim, ela me disse, Dani, essa história desse sentimento, dessa moça, dessa mulher de 51 anos, não precisa nem ser casamento, de namoradas, que se separam e ficam tão devastadas e não conseguem, a princípio, e eu escuto muito aqui, Dani, eu não consigo, e eu falo, consegue. Nossa, mas o tamanho desse sofrimento, o impacto desse sofrimento é o tamanho do investimento. E o tamanho do investimento daquilo que virá e ainda não existe, né? O relacionamento está começando e você bota já o investimento, é como você pegar um investimento de bolsa, né? Investir muito sem ter noção do que será. Então, você não acha, vocês não acham que seria algo assim, aquela parte que eu falei da nossa imaturidade sentimental e apostar tudo naquele que aparece e colocar aquele peso de relacionamento sem deixar a maturidade orgânica surgir? É um confronto de expectativa. Sim, com certeza. Maravilhoso você ter falado disso. Antes, eu queria que você falasse depois, mas eu queria que a Cecília falasse antes, que eu acho muito importante, da crença do casamento na vida inteira, da questão do pai e da mãe, como é a relação do indivíduo com o pai e com a mãe, e depois, porque você falou sobre resgatar o valor de si mesma. Então, acho que assim, para a gente falar da consciência do próprio valor, é importante a gente voltar nessas relações com os nossos pais. Fala aí, Cecília. Eu vejo muito isso, assim, às vezes a pessoa ela acaba de se separar, e aí ela me procura a separação, o problema dela é lá atrás, é o pai, é um problema mal resolvido com o pai ou com a mãe, ou com o casamento dos dois mesmo, né? Quanto que os filhos não acabam se colocando no lugar de um dos dois, se colocando no lugar errado, né? E acaba que a pessoa se perde num momento desse. Tá? Então, o mais interessante, a pessoa precisa fazer uma análise, né? Saber como que foi, a gente tem que descobrir, né, o que aconteceu lá atrás, qual foi o tipo de casamento, o que ela aprendeu, qual foi a relação que ela teve com o pai, que isso é super importante, né? Qual é o tipo de relação que ela teve entre filha e pai, é homem e mulher, né, que é o primeiro contato que a menina tem, e para ela saber como que ela vai lidar com essa situação, né, e como que ela levou isso para o casamento, como ela foi para o casamento. Então, é muito amplo isso, né? A gente não consegue especificar o caso dela, mas eu tenho várias situações de pessoas que a gente acaba descobrindo
no relacionamento de pai e mãe, o problema do casamento não ter dado certo, o problema do casamento não ter ter tido sucesso, e aí a gente acaba descobrindo isso, entendeu? E é bem, a pessoa ela é surpreendida, né, com isso, com a separação. Ela é surpreendida com a separação, mas o caso dela está ali, com o pai e com a mãe, tá? Ela precisa resolver essa história, entendeu? Na mesa a gente consegue... E o papel de vítima? O papel de vítima é uma coisa que eu falo para todo mundo, tem que falar com delicadeza, né? Porque todo mundo, eu faço, todo mundo se faz de vítima, né? A gente se faz de vítima para todo mundo. A gente vai contar uma história, a gente se põe no papel de vítima. Assim como os nossos clientes vão contar uma história, ela se coloca, fala, olha, coitadinha de mim, olha o que ele fez para mim. Tá, tudo bem, vamos entender o seu lado. A gente vai entender o lado dela, né? Mas também tem um outro lado. O que aconteceu, né, para vocês chegarem nesse ponto? Então, e esse negócio de vítima, a gente precisa, a hora que a gente toma consciência de que a gente está sendo vítima o tempo todo, nossa, isso é tão interessante, o quanto que a gente para com esse vitimismo, e o quanto que a gente cresce, né, e a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma, né, de ver assim, falar, não, chega, eu não vou ser mais vítima de ninguém, eu não vou ser mais vítima de mim mesmo, né, que é o pior de todos, é quando a gente é vítima de si próprio. Então é bem interessante isso, a gente conseguir tomar consciência nessa situação, num relacionamento, né, e seguir a vida, sabe, e fazer as coisas por você, não ficar achando que a mulher também, ela acaba casando e ela acha que o cara, é a história lá do príncipe encantado, ela acha que ele vai salvar a vida dela, que ele vai dar tudo para ela, ele vai dar alegria, ele vai dar felicidade, ele vai dar o trabalho, não é isso, a gente tem que ir em busca das coisas, não é o marido, o casamento que vai fazer isso. A Dani sumiu. Vai entrar já, ela já vai entrar. São os nossos problemas técnicos, né, de internet. A Dani desapareceu. Desculpa, gente. Oi! Então, É o Você me ouviu, Dani, ou não? eu não ouvi, porque de repente eu saí do ar. Tá. Bom, é o que a gente tinha conversado do vitimismo, a gente parar de ser vítima, né? De si próprio. Acho que em primeiro lugar é isso. Tá? Não, eu não ouvi, mas eu já conversei com você, imagino que você. Gente, muitas emoções aqui, meu amor. Vem cá, Alexandre. Aí a gente agora. Já que a Cí falou sobre isso, você tinha falado sobre resgatar o valor de si mesma, né? Então, a relação dela, a relação da consciência do próprio valor, a questão do ex estar morando com uma mulher, e a vida dela não ter andado para frente, isso é um relato bem constante. A vida dele já andou, eu ainda não conheci ninguém. As comparações, né, e as injustiças divinas, como é que o Jung vê isso, né, tipo, deixar também a providência divina resolver todo esse processo. Existe, toda relação é projetiva, né, como a Cecília falou, a relação ela falou sobre conhecer a relação do pai e da mãe, porque são os nossos primeiros contatos de afetividade, né. Então, obviamente, o pai vai dar uma abordagem, valores heróicos, né? Ele vai desafiar a mãe superprotetora, que a superproteção é que torna a mãe vilã, né? As mães vilãs da história são mães superprotetoras. Então, o pai ele vai desafiar essa mãe e vai peitar ele e falar, não, eu vou sair com meu filho, vou levar ela, vou levar ele. Né? Então a gente acaba por processos de identidade e identificação que estão ali na nossa infância até os 6 anos, a gente vai começar a ser mimético, né? Vai gravar, receber o imprint desses valores, desses seres que são os nossos guardiões, né? Então quando você vai para a relação, para o mundo, né, já maduro, e vai buscar a sua contraparte, né, vai buscar essa relação, muitas das vezes você vai buscar alguma coisa que reflita aqueles valores já conhecidos onde você tinha um conforto, né? O Freud pega mais pesado nisso, que ele diz, na impossibilidade de você se relacionar sexualmente com seu pai e com a sua mãe, então você vai buscar alguém que reflita seu pai e sua mãe no mundo e você possa ter a relação sexual,
né? O Freud vai pegar mais pesado. Obviamente, a gente entende os fundamentos disso de uma maneira muito técnica, né? Porque é a questão da satisfação, né? Do circuito de prazer, né? Mas, na verdade, acaba acontecendo isso. Você vai identificar isso. A menina vai procurar características do pai, né? E às vezes esse pai não pode ser que não seja exatamente o pai ou uma figura paternal que ela tenha tido. Ou ele vai procurar uma mãe, né? Uma figura maternal, uma referência maternal prazerosa que ele teve, né? Tirando os casos das mães dominadoras, porque aí ele vai realmente procurar mulheres dominadoras e o ciclo vai se continuar. Esse é um caso mais complicado, mas é o que acontece sempre, né? Eu acho que eu perdi a linha. Como é que essa... Não, mas eu entendi, tudo bem. Como é que essa... Ela fala da consciência do próprio valor. Você escreveu, quando a gente conversou sobre esse caso, você falou assim, resgatar o valor de si mesma, e essas informações foram tocadas. Lembrei. É assim, e aí o que vai acontecer? Você vai entrar em vários investimentos de relacionamentos e, como eu disse antes, são os insucessos que vão te ensinar. E nessas oportunidades de insucesso, é o momento que a gente entende que a vida falou, para, você toma um susto, né? Você toma um susto. Porque, meu Deus, perde o chão, né? Perde o chão, mas não passa dele, né? Você não cai eternamente, não há dor que não cesse, né? Então esses rompimentos são momentos que a gente usa na clínica junguiana, né? Para tentar ampliar a consciência da pessoa, para ela olhar além daquele mundinho, da ilha que ela estava cercando como ideal de vida. Porque o ideal de ilha dela, muitas das vezes, não inclui o outro. E o outro já percebeu há muito tempo que está excluído da vida daquela pessoa, né? E aí talvez esteja relacionado ao motivo, à causa dele ter pedido a separação. Ela não percebeu, porque ela estava tão imbuída daquela ilha segura, das ideias dela, decorando e calibrando, botando mais força e projetando coisas para os filhos, né? Provavelmente é uma mulher que tem uma personalidade forte. E aí esses valores vão acabar desempenhando um papel de criar a ilusão, a autoilusão. Isso que você falou agora entrando, realmente ela tem uma personalidade forte, ela não é à toa que ela é um alto cargo de uma multinacional, ela tem uma presença, mas também tem um jogo de cintura, mas assim, eu queria, já que a gente falou, né, desse momento da separação, agora trazendo para o presente. Quando eu estou aqui nas minhas consultas, as conversas sobre relacionamento, sobre sentimento, eu digo assim, eu vejo que as mulheres, como é o caso dela, elas acabam se abandonando, elas não se colocam como prioridade. E que isso está ligado, está diretamente ligado a esse processo de culpa. Ela acha que ela foi responsável por ter, enfim, às vezes não tem nem consciência disso, né? Mas ela traz o fracasso do casamento para conta dela. E quando a pessoa está muito doída, eu normalmente digo isso como um tratamento adicional, assim, digo tratamento mesmo. Adolescente que faz terapia comigo, eu digo, vai malhar, vai treinar. Eu falo para todas as minhas clientes, vai suar. Porque a alquimia, que é o trabalho com alquimia, os corais do Joel Aleixo, a gente entende a parte salina, que é a parte sentimental, onde moram as emoções, onde moram os sentimentos, a pessoa já está mal, ela já está na dor. E ela não faz nada para limpar isso. Uma terapia não tem resposta imediata. Uma terapia é um processo. Ela pode buscar ajuda e deve, se precisar tomar uma medicação, se precisar, enfim, faça o que for melhor, busque ajuda. Mas é se priorizar. Porque eu vejo assim, tem o problema de ter a separação, aí vem toda a culpa, vem todo o processo a dificuldade de se colocar em primeiro lugar, porque é a fonte dos filhos, trabalha, ou que trabalha dentro de casa, mas enfim, tem uma função na vida, aí não tem tempo para si. Não consegue fazer uma atividade física, que seja uma dança, uma atividade prazer, não tem tempo. Mas se o filho, por exemplo, precisa de uma fono, aí consegue tempo e dinheiro, mas não consegue olhar para si. Aí eu digo, eu não estou pedindo para você fazer uma atividade física
para você ficar gata. Eu falo para você, enfim, essa é uma consequência. Eu falo para você mexer com a tua energia, para você fazer alguma coisa com essa dor que você está sentindo. Porque o sofrimento vicia. E a mente, ela é meio preguiçosa. Então você entra num vórtex e no final você está lá, estatelada, olhando para você no espelho e não gostando de você. E sem forças para dar o primeiro passo. Só que dar o primeiro passo nesse sentido é muito importante, porque a pessoa é a fonte, ela tem que viver o luto, né, fazer uma atividade para negar o evento. Né? Não estou falando, separei, já saí, estou ótima, não aconteceu nada. Não, aconteceu. O luto ele é muito importante. Mas no momento, quando a situação está drástica, a separação está doendo, dura durante bastante tempo, muitas vezes, a gente tem que começar por algum lugar. E eu acho que o primeiro lugar é você ter consciência que mesmo você entrando na terapia, ou que você esteja fazendo um tratamento com um psiquiatra, ou que você busque a terapia alternativa, a mesa, o prana, o floral, que você olha ali para o mapa, veja os seus trânsitos, por mais que você entenda todo o contexto, a gente tem que começar a movimentar por algum lugar. E aí eu sugiro para alinhar os chakras, né? Antigamente o Alexandre falou, é engraçado você falar hoje que a pessoa embaralha, porque antigamente a pessoa, antigamente não, até hoje, a pessoa vai para um sistema de recompensa, ela ia para o shopping, ela ia comprar. Agora eu digo, ao invés de comprar, vai botar isso para fora, vai botar esse bicho para fora, vai suar. Mesmo porque ele alinha, você fazendo os exercícios, né, você vai estar cuidando da sua saúde, você vai estar fazendo vários movimentos, e você vai estar alinhando até seus chakras, né, porque ele alinha os chakras, e você faz o quê? Você vai entrar num estado de bem-estar. É isso que é o mais importante. Você tem um equilíbrio. E fora que você vai estar saindo de casa, você vai estar em contato com outras pessoas também. Arejando, exatamente. Porque é o quê? Porque o sofrimento vicia. O sofrimento vicia. Então você pega lá e abre aquele chuveiro, aquela consciência da vítima. É muito complicado. Você abre a consciência. Eu digo assim, muitas vezes, é difícil dar o primeiro passo. Mas mesmo que você vá sem prazer nenhum, pode ter certeza que esse investimento que você está fazendo no presente, ele vai dar algum resultado. Viver o luto é importante, mas decretar uma data para o fim do luto é fundamental. Passar 7 anos amando o mesmo homem, isso tem que ser um diálogo interno. Cara, não dá. Se ele tiver que me resgatar um dia, a gente vai se encontrar. Aí sim, eu confio e faço a minha parte. E fazer a sua parte não significa encontrar alguém, não. Fazer a sua parte é gostar de si, é olhar para si, é sair desse movimento tóxico. E saber que também, né, Dani, as pessoas, eu vejo, faz pouco tempo, atendi uma pessoa, ela estava há 8 anos nesse luto, né, e ela não imaginava, não existe ninguém mais, não existe existe uma pessoa que vai combinar com você, que vai te fazer feliz. Entendeu? E ela encontrou essa pessoa. Em pouco tempo, eu falei, vamos trabalhar a parte de relacionamento. E vamos encarar isso. E ela, não. Até que ela conseguiu, eu falei, não, você vai. E ela conseguiu, ela tá feliz da vida, se encontrando novamente, falando, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar uma outra pessoa que suprisse tudo isso, né, que fizesse apagar esse relacionamento passado e ela começar de novo, não é mesmo? As pessoas acham que nunca mais vão encontrar ninguém, que não vai ter ninguém. Vai ter sim, com certeza vai ter alguém aí que também já estava sofrendo, né, passando pela mesma situação e que esteja disposto a ter um relacionamento saudável e sem contar que depois de todo esse tempo ela também vai estar bem equilibrada, né, assim, acho que vai estar sabendo bem do que foi feito, o que aconteceu, e se ela for buscar ajuda vai ser melhor ainda, para ela ter mais segurança nessa situação, de encontrar uma nova pessoa. Bacana. Alexandre, olha só, gente, a gente já 20h48 agora, eu vou passar para a Alexandre, e depois a Cecília, ela vai dar a dica para a gente fechar o programa, mas antes,
O Alexandre falou sobre um trabalho para rever as expectativas, né? Quer dizer, alguma sugestão? Sim, Alguma sugestão? A gente acabou não dando tempo de falar, sim, mas eu só vou pontuar. Ela é uma pessoa de personalidade forte, você confirmou. Ela não aceita perder. Também, porque ela não estava ainda tentando, a reclamação dela principal está implícito que ela não aceita essa perda e ela continua ainda imbuída disso. Mas, em contrapartida, alguém falou aí, uma de vocês duas disse assim, ela trouxe para si a culpa. Isso é uma coisa que acontece. Eu acho que trazer para si a culpa, ainda que possa ser ruim no início, mas é o processo alquímico do nigredo, você tem que passar pela fase negativa primeiro, o luto, né? É melhor trazer para si a culpa do que projetar a culpa no outro, seja qual for a culpa do outro. Mesmo que o outro visivelmente tenha feito você tem a responsabilidade de onde você põe a sua consciência. Você tem como sair de uma jogada para não sofrer as consequências dali. O problema é você reconhecer tudo, continuar, tem as consequências e o culpado é o outro. Você, tadinho, ficou ali na expectativa. De bobo? Não, de bobo, essa pessoa aí de 51 anos não é boba. Né? Então, se ela trouxe para si a culpa, já é um bom indício que ela quer se consertar. Então, eu exploraria por aí essa oportunidade, essa abertura dela. Sobre o despertar de consciência, né, através do trauma. Óbvio, se a pessoa sofre um baque, é o momento ideal, né, nessa fragilidade, de ajudar ela a questionar o posicionamento dela dentro dessa situação. Né? Onde você estava? Porque a gente falou lá no início. Né? E quando você faz a pessoa entender ela dentro do cenário, ao invés de estar projetando a culpa no outro, né, ela olhou para si e falou, porra, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, eu poderia ter feito. Quando ela entende isso, aí naturalmente, aí você pode chamar de uma providência divina ou não, mas o Jung entende isso de uma forma, o divino se manifesta, o divino é através do inconsciente coletivo que se manifesta no inconsciente pessoal, né? Então, automaticamente, né, a sua consciência vai se abrir para outras oportunidades, que é o mesmo sentido que tem quando você tenta abrir uma porta, ela está trancada, ela não abre de forma alguma, e de repente você olha ao redor, você percebe que tinha outras passagens, e você não tinha visto porque o seu desejo estava todo projetado numa única porta. Então existem outras portas, mas a pessoa não vê naquele momento, porque ela está muito, muito enfiada naquele problema. Então, a sugestão da clínica, né, da clínica junguiana, né, da terapia junguiana, seria ir junto da tendência. Ela está sofrendo, vamos vivenciar essa tendência, vamos lá na clínica, vamos trabalhar essa sofrência, né, e vamos esgotar ela, mas ao mesmo tempo buscar as oportunidades e os questionamentos que vão gerando oportunidades. De repente uma amiga chama para viajar, a situação maravilhosa, porque vai ampliar o ciclo de contatos, de oportunidades. Eu não sei qual exatamente vai ser o que ela vai escolher, mas é muito importante que ela ganhe essa coragem de escolher e lidar com as consequências. Boa. Cecília. Vamos lá. Dica para quem está precisando desintegrar. Uma coisa bem simples, mas é muito interessante. Eu acho assim, a pessoa tem que estar preparada para fazer isso também, tá? Às vezes ela não está preparada. Mas é fazer uma carta, escrever uma carta para essa pessoa, pro ex, para ex, seja qual for, e você colocar tudo lá nessa carta. O que eu gosto muito, assim, é o seguinte, lápis e papel, tá? Não escrever com caneta. E coloca tudo, como que foi o começo do namoro, como que foi o começo do relacionamento, o que tinha de positivo, o que tinha de negativo, e começa a desabafar com essa carta. Eu tenho pessoas que já escreveram cadernos, não foram nem cartas, foram os cadernos. Mas escreve, leia ela depois, tá? Vai ser uma choradeira, porque a gente põe para fora tudo, entendeu? E é até bom isso, né? Você chorar, se desabafar, porque naquele momento você está conseguindo,
sabe, pôr para fora mesmo, né? Talvez você não conseguiu falar tudo isso para a pessoa, né? Quantas pessoas não ficam entaladas, não conseguem falar. E a hora que você terminar de ler, você queimar essa carta, com segurança, por favor, em algum lugar seguro, para não pegar fogo. Queima essa carta, que é uma forma de desmaterialização, tá? Energética mesmo, daquele relacionamento. E se for preciso, repetir essa carta, tá? Ela pode ser repetida várias vezes, mas o importante maior é você conseguir colocar tudo, ler ela, enxergar, né, a situação de uma outra forma. Eu falo que é na terceira pessoa, você vai estar enxergando isso. E você começar a analisar quantas fichas não caem numa situação dessa, né? De você analisar e falar, meu Deus, olha o que aconteceu aqui. Eu já tive vários casos de pessoas que falam, olha, eu comecei a perceber o porquê que ele terminou comigo, o porquê que aconteceu isso, no momento da carta, tá? Na hora que ela foi ler a carta e ela começou a perceber, cair, né? E começar a enxergar de uma outra forma. Cai a ficha, exatamente, cai a ficha. Isso daí alivia, né? É um alívio para ela. O que a gente mais quer aqui é que a pessoa se sinta bem, que ela vá em busca da felicidade dela, porque todo mundo merece ser feliz. Não são os homens, né? Eles terminam um relacionamento, eles ficam felizes, eles conseguem arrumar uma namorada rápido, fácil, tudo tranquilo. Não é assim, todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de encontrar uma pessoa que combine com ela, né, e que ela esteja bem, que esteja em paz, não é verdade? Então, é uma dica muito legal essa carta, pode ser feita para vários motivos, tá? Não precisa ser só relacionamento, pode ser brigas, relacionamentos de outras formas também, que é muito interessante. O principal é fazer com lápis e papel, tá? É escrever com